Numa cultura de beijos e abraços como a nossa, é fácil entender que o distanciamento físico nos causa incômodo. Eu tenho sentido muita falta de abraçar pessoas queridas e nessa situação de isolamento social isso obviamente tem aumentado e eu imagino que vocês também estejam sofrendo por isso. Que vontade de abraçar pais, filhos, netos, irmãos, amigos. Quanta saudade. Vocês se lembram da liderança da igreja de Éfeso quando foi se despedir de Paulo? Eles todos choravam muito e abraçando o beijavam. Vocês conseguem imaginar a choradeira que seria a nossa última reunião se o isolamento, o sofrimento, a morte tivessem sido anunciadas com antecedência? Nesses dias eu tenho me sentido como o apóstolo Paulo, quando ele fala aos filipenses: meus irmãos, a quem amo e de quem sinto saudades. Eu tenho sentido muitas saudades de abraçar e beijar pessoas queridas, meu pai, filhos, filhas, nora, sobrinhos, irmãos como vocês e muitos amigos. Paulo sentia saudade dos filipenses e por isso ele quis compartilhar com eles algumas instruções. E eu também, como sinto falta de vocês, quero lembrar-lhes de algumas dessas orientações. Paulo, no verso 12 do 4º capítulo da carta que ele escreve aos Filipenses, ele fala: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou passando necessidade. Paulo estava na prisão domiciliar em Roma quando escreveu essa carta, que é conhecida como a Carta da Alegria. Ele não vivia dias fáceis. Havia o risco real de ser morto, de perder a vida, ele estava aguardando o julgamento, ele precisava de sustento para viver em Roma, estava passando dificuldade e os filipenses mandaram ajuda financeira. E mais que isso, ele sabia que irmãos, inclusive os filipenses, estavam passando necessidades financeiras também, e mais que isso, estavam sendo perseguidos e alguns sendo mortos. Nero já estava governando e já estava caçando cristãos. Paulo experimentava tristezas, como a gente pode ler em Filipenses 3:27. Mas Deus teve misericórdia de mim, poupando a vida de Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A Carta da Alegria é escrita por alguém que tinha razões reais para sentir tristeza. Mas ele tinha aprendido um segredo de como viver contente. Foi um processo, não foi um aprendizado rápido, foi o resultado de, como diz Tiago, da prova da fé que produz a perseverança e a maturidade. No currículo de Paulo nós podemos ler: trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Qual o segredo que permitia a Paulo aprender a estar contente? O segredo foi renovar a sua mente. Para despir-se da velha modo de viver, a tristeza, a ansiedade, a frustração, e nos revestir do novo, do contentamento e da alegria, nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo contato com a palavra, o verbo de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Renovar a mente pelo contato com a palavra, com a verdade, contato com Cristo. E é certo que nós
não conseguiríamos nessa meditação observar todos os detalhes desse segredo. Mas nós podemos começar com algumas exortações que Paulo dá aos próprios filipenses nesse capítulo 4, dos versos 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor, sejam amáveis, não andem ansiosos, orem e tenham paz, pensem nas coisas do alto e ponham em prática. Alegre-se sempre no Senhor. Não nas circunstâncias, não no isolamento, não na saudade, não na falta, no que falta, não no risco da doença, não no risco da morte, mas alegrem-se no Senhor. Sejam amáveis com todos, de forma que essa seja a sua marca, a forma que as pessoas reconhecem você. Isso deve incluir a preocupação com os outros, deve nos levar a nos aproximar das pessoas, mesmo nesses tempos em que estamos longe. Um telefonema, uma mensagem, um auxílio financeiro, uma oração. Vamos ser amáveis. Não andem ansiosos, orem e tenham paz. Isso é uma coisa só. Como que nós podemos fazer para que a nossa mente não fique ocupada com antecedência pelas coisas que ocupam, que devem chamar a nossa atenção? Ore, coloque diante de Deus e descanse. Ele, esse Deus, é o grande eu sou. Ele, na verdade, sabe e pode todas as coisas. E se a gente acreditar nisso, a gente vai poder descansar nele. Pense nas coisas do alto. Tem uma sequência muito interessante. No que for verdadeiro, pense no que for nobre, correto, puro, amável, no que tiver boa fama, no que for excelente ou digno de elogio. Não foque no que falta ou na sua dor, mas pense no que tem valor, pense na palavra. E põe em prática o que você já aprendeu e o que está aprendendo. E um bom começo é praticar essas coisas que tem ouvido nessas devocionais. E para terminar, Paulo fala em Filipenses 3,10, quero conhecer Cristo. Imaginem, depois de tanto tempo de relacionamento com Cristo, Paulo fala que desejava conhecê-lo, que essa seja também a minha e a sua oração. Quero conhecer, quero me relacionar com Cristo, a palavra, a verdade. Quero sentir o seu carinho, o seu abraço, seu acolhimento, seu perdão, seu incentivo. Quero enfrentar tudo isso, encontrar tudo isso na palavra e no diálogo com ela. Queria agradecer às pessoas que têm mandado mensagem dizendo que estão orando por mim, por outros profissionais de saúde. Quero que vocês fiquem bem. Saudações fraternas.